E aí, meus queridos, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem com vocês. E nessa temporada que a gente teve agora por último, que foi a de abril, teve muito anime novo lançando, teve continuações de grandes obras e teve até também anime chinês vindo direto com dublagem BR. E como eu sempre gosto de trazer aquele vídeo falando das surpresas de cada temporada, aqui a gente também vai ver aqueles animes que de alguma forma surpreenderam. Ou eu não estava esperando muita coisa e entregaram algo, ou ainda aqueles que eu não estava esperando absolutamente nada, na realidade até estava achando que iam ser bem ruins, mas entregaram muita coisa boa. Começando com aquelas surpresas menores que se saíram um pouquinho melhor do que eu imaginava, como a Anne Shirley, que é super famoso, tem filme mais antigo, tem anime também, e agora recebeu mais uma versão sobre uma garotinha que é adotada por engano, porque na realidade era para ser um garoto. Porém, o casal acaba aceitando porque ela é muito extrovertida, sincera, fala as coisas na cara das pessoas e isso diverte a todos. Com o tempo, a gente vai vendo as dificuldades que ela vai passando para tentar se encaixar naquele meio, já que a cor do seu cabelo e o seu comportamento são totalmente diferentes do normal. E mesmo conhecendo já toda essa história, já ter visto o filme algumas vezes, eu não achei que eu ia me divertir tanto aqui, assim como me diverti, porque eu sei que tem as partes cômicas, como por exemplo, ela xingando uma véia chata ali e a atual mãe dela agora, mãe adotiva, rindo porque ela também não gosta dessa mulher, só que conseguiram pegar muito bem essa essência da garotinha e jogar no anime pra ficar super divertido, cômico e com uma narração da história muito legal também. Não é à toa que tá com uma nota quase de 8 e ainda que recebeu uma dublagem em português BR, por mais atrasadinho que ela tá vindo. Summer Pocket é um anime que provém de um jogo e fala sobre um garoto que vai para uma ilha onde sua falecida avó morava e lá encontra e tem contato com algumas garotas. Não necessariamente é um contato romântico, algumas é envolto de algum mistério e por aí vai. E como isso daqui é um slice of life que provém de um jogo, eu já fiquei... não sei não, geralmente anime que provém direto de jogo não costuma dar tão bom assim. Porém, isso me lembrou muito Angel Beats e Charlotte. Só que obviamente sem os poderes, porque a aura é muito semelhante a esses outros dois animes e os personagens, alguns deles chegam a ser quase iguais. Isso que eu não sou lá um grande fã de Slice of Life, só que esse aqui tá muito bonito, com uma narrativa até bem gostosinha de se acompanhar e que ainda pode ter ali um mini mistériozinho por trás de tudo. Agora, quando eu vi o trailer do anime Moonrise, eu já achei super legal. Ele está trazendo esse tema espacial, misturado com poderes, ação, só que eu não sabia que teria tanta treta assim, e o mais legal é que o CGI que foi usado, ele tá muito bem colocado. Que não é pra menos, né? Porque o diretor é o mesmo da segunda e terceira temporada do Shingeki no Kyojin, a ilustradora dos personagens é a mesma autora do Fullmetal Alchemist, e também ainda foi feito pelo Wit Studio, que é o mesmo do Vinland Saga, sobre um garoto filho adotivo de um casal que são donos de uma das maiores empresas da Terra e de certa forma controla o tráfego das coisas que vão da Terra para a Lua, sendo que os dois estão em guerras porque no passado tudo que era lixo, químico, bandido e gente ruim foi tudo enviado para a Lua e por isso criou uma sociedade marginalizada e injustiçada com o passar do tempo. Nisso, a Terra sofre um ataque terrorista que leva muita gente de base e faz com que o garoto busque vingança participando agora do exército da Terra e indo até a Lua para achar o culpado. E além disso tudo tá incrivelmente bonito, as cenas de ação estão muito bem desenvolvidas, na questão da animação é empolgante, eu realmente não esperava toda essa qualidade de beleza visual aqui. A única coisa que seria um pouquinho mais de ponto negativo, e acredito que desagradou muita gente, é que a história ela não é reta. Ela conta um pouco do passado, depois ela vai pro futuro, conta o que tá acontecendo agora, vai pra outro personagem, então isso acaba virando um pouquinho confuso. Vigilantes, Boku no Hero e Legals, esse que eu comecei assistindo e não gostando, continuei vendo e passei a gostar. Se passando no mesmo mundo do Boku no Hero Academia, porém anos antes do próprio Midoriya, onde um garoto que tem um poder bem bobinho, aparentemente inútil para ser um herói, tem como maior desejo ser um, e ao se juntar com outros dois usuários de poderes inúteis, eles começam a atuar como heróis ilegais sem a devida permissão, ajudando as pessoas de vários modos, porém se metendo em uma treta muito maior, porque uma droga que aumenta o poder das pessoas começou a circular desenfreadamente dentre os vilões que aparecem por todos os lados. Pois bem, eu já comecei sem muita fé porque ele é uma história no mundo do Boku no Hero, só que ele não estava parecendo querer contar literalmente as coisas
do mundo do Boku no Hero. Só parecia que ia ser uma historinha mais medíocre no mesmo universo. Até que começa a aparecer o Erased, o All Might, tem a mãe do Midoriya também que aparece de relance, e o passado de alguns vilões e outros personagens que se colidem com a história desse garoto. E não é que ficou muito legal ver esses personagens aqui que são mais básicos, porque nem os próprios vilões têm poderes tão grandes, os poderes deles são mais tranquilinhos, mais básicos mesmo, não tem nada, nossa, que grandioso, que avassalador, e os próprios heróis também são mais basicões, o que se sobressai pela criatividade de como elas vão ser usadas, dando ações e momentos de clímax menores, se distanciando um pouquinho da obra original e ainda assim sendo super agradável. Agora, um anime chinês que esse vai estar só no áudio original mesmo e legendado em sites não oficiais que você vai poder encontrar é o Super Cube, onde um estudante universitário que depois de se meter numa treta com o líder de uma gangue acaba caindo num rio, quase se afogando, só que descobrindo um cubo estranho que lhe concedeu poderes. Aí ele é teletransportado para uma outra dimensão e uma voz começa a explicar para ele o que ele pode fazer com esse poder e o porquê que está recebendo isso. Depois vai tendo toda aquela evolução do personagem, ficando mais forte, tendo um crescimento na própria personalidade dele, onde ao longo da obra ele vai tendo várias e várias lutas e missões para salvar uma garota, que é sua grande paixão, que foi sequestrada e levada para um lugar sobrenatural. E o grande ponto de surpresa dessa obra daqui são as lutas. Não todas, é mais especificamente umas 2 a 3 ali, principalmente a primeira do primeiro episódio, que tá muito bem feita, a qualidade dela é muito superior. Tem muita dinâmica neles também, os ângulos, as movimentações dá uma emoção a mais na coisa toda. E por incrível que pareça, esse foi um dos raros donhwas que não me causou tanta estranheza, seja na animação quanto na dublagem, já que o áudio é original. Os 2 únicos pontos que eu vi mais problemáticos aqui é tanto a história, que ela é mais rasinha, mais bobinha, não tem muito a oferecer além dessas cenas de ação lindíssimas, que são umas 2 ou 3, e a outra questão é que, fora essas 2 ou 3 lutas, o restante da animação acaba decaindo muito, tanto que em algumas outras cenas de lutas menores, a animação também não é tão boa assim. Ainda assim, vale a pena dar uma conferida, principalmente por conta dessas partes de ação, e como os episódios são mais curtos, essas cenas são um pouco mais constantes. E ainda nos que me surpreenderam, só que um pouquinho, a gente tem o Kampeki Sugite, que é aquele anime que passou mais desapercebido de muita gente. Ele é mais lightzinho, ele é pra ter aquele romancezinho, embora o romance seja quase inexistente no início dele, pelo menos. Sobre uma garota que é uma das 2 santas de um reino, tendo como papel principal proteger o povo com magia de luz, fazer magia de chuva, criar remédio, e por ter passado a vida toda só estudando pra isso, ela acabou perdendo o seu lado sentimental, ela não sabe mais sorrir nem nada. Por isso todos a rotulam como snob e até o príncipe a vende pro reino vizinho, que em vez de tratá-la da mesma forma, ou pior que antes, eles adoram a coitada, mimam ela e ainda falam para trabalhar menos, enquanto todos ficam espantados com o tamanho poder que ela possui e seu antigo reino começa a cair na desgraça. Por se tratar já de um anime mais basicão, aquele mais mediano e muita gente não ter nem conhecido isso daqui, eu não acreditava que ia ser grande coisa, mas tá com uma qualidade bacaninha, narrativa tá legal, ele não se perde em bobagem, e pra quem curte um romance de leve, com uma magiazinha aqui e outra ali, vale muito a pena. Agora, aqueles que realmente foram as maiores surpresas pra mim nessa temporada foi, por exemplo, o anime To Be Hero X, que pelas PVs eu já via que ele tava lindíssimo, mas foi muito mais do que isso. Onde em um mundo os heróis têm seus poderes baseados na quantidade de confiança que o povo tem neles e os seus poderes também são baseados no que as pessoas pensam sobre. É tipo se você fosse um corredor e as pessoas, o povo, ia confiar que você fosse correr muito. Aí você viraria tipo um Flash. É mais ou menos isso. Nisso tem um campeonato para decidir quem é o mais forte e o melhor herói de todos. Até aí tudo bem, tá com uma animação bonita, a história seria basicamente semelhante àquele Ragnarok, que a gente tem os deuses contra os humanos, que teria bastante ação, só que seria só isso. Só que não. Já de início, para cada herói tem toda uma história por trás,
como ele se tornou um, como chegou até o campeonato. A gente começa a ver que todos eles têm um peso de querer ganhar, que tem seus dilemas e dificuldades. A história dá uma esbarrada na do outro e vários mistérios por trás de tudo. E essa história desses heróis é muito bem feita, porque elas têm muita profundidade, muito mais do que vários animes por aí. Dá um carisma a mais pra cada um deles, e ainda no meio eles conseguiram misturar uma comédia com ação e um visual que pra mim agradou bastante. Essa mistura do 3D com 2D ficou muito bem executado, e o CGI que eles colocaram não ficou robotizado nem nada. A comédia, por exemplo, é cômica, porque honestamente eu não vejo muito anime coreano e chinês ser bom nessa parte, só que aqui foi muito bom. Claro que também tem um pouco de crédito pela dublagem BR, que ficou sensacional. Sem falar dessa animação maravilhosa que a gente tem na parte das lutas, né? Que tem essa dinâmica que passa do 3D pro 2D. Eu curti bastante isso aqui. A única coisa que eu achei um pouco mais rasa aqui são os vilões, que esses ficaram bem meia boca. Enquanto os heróis têm toda uma história e poderes bem bolados, os vilões parece que foram feitos enquanto o pessoal almoçava. Colum Generic Romance, que tem como premissa uma mulher que mora em uma cidade que é feita por um mecanismo tecnológico bem esquisito, e a cidade, a base dela, é cheia de vielas estreitas, e ela trabalha em uma imobiliária junto do seu colega de trabalho, por quem ela tem um sentimento estranho de nostalgia, de que parece que conhece ele há mais tempo. Até o momento em que coisas estranhas começam a acontecer, como pessoas conhecerem ela antes mesmo dela chegar nessa cidade, o seu colega de trabalho parece esconder algo sobre o seu passado e todo aquele lugar, além da cidade que do nada muda suas passagens e becos, fazendo algumas pessoas simplesmente nunca terem existido. Aí a gente junta uma premissa interessantíssima dessas, junto com essa animação anos 90, anos 2000, muito bem feita, bonita, bem limpa, com uma narrativa que, de fato, tá entregando o que tá prometendo. Tem um romance entre os dois, tem os mistérios de quem é ela, quem é ele, o que é esse bendito lugar, e eu não tava esperando toda essa profundidade num anime que é pra ser de romance. Tanto que o romance mesmo, ele não é o tema principal aqui, ele ficou um pouquinho mais de lado. Mobile Suit Gundam, e esse nome esquisito aqui, que é o nome do Gundam, da protagonista do anime, falando sobre um futuro onde a humanidade vive em colônias espaciais e uma garota estudante comum, que até então tinha uma vida comum também, conhece uma refugiada de guerra que a joga no mundo das batalhas dos Gundam, sendo um esporte legal onde se pilota mechas conhecidos como Gundam. A garota também consegue o seu, que tem aquele nome esquisito, e ainda se torna uma competidora extremamente boa. Porém, depois aparece um garoto com um Gundam desconhecido e que ainda está sendo procurado pela polícia, fazendo a coitada ser jogada de novo no meio de uma conspiração toda muito maior do que só lutas clandestinas de robôs. E a grande surpresa pra mim aqui é a qualidade desses mecha. Isso tá muito bom, porque até tem um 3D CGI, só que ele não atrapalha, e a maior parte das lutas e movimentações deles é tudo na mão e tá super bem detalhado. É mais um anime da lista que trouxe aquele estilo visual anos 90, 2000, só que muito bonito, bem limpo, com movimentações extremamente bem feitas. Que, claro, tem outros estilos mais atuais também, só que se sobressai bastante o mais antigo, mostrando com muitos detalhes na parte interna, até porque é cheio de cabo e escambau esses mecha, além, claro, das cenas de ação que estão impecáveis. Pra quem curte aquela aventura fora da curva com um toque de comédia, tem o Apocalipse Hotel, onde em um futuro pós-apocalíptico a humanidade fugiu da Terra em naves e aos poucos o planeta começou a recuperar sua forma original, sendo tomada pela natureza. Enquanto isso, em Tóquio tem um hotel que, mesmo após décadas, continua operando e abrindo todos os dias, isso porque ele é totalmente gerenciado por robôs que esperam a volta do seu dono. Enquanto aguardam esperançosos por seu retorno e da humanidade em geral, eles vão fazendo seus trabalhos, concertos e outras coisas diárias até o momento em que seres começam a aparecer que não necessariamente era o que eles estavam esperando, porém todos os hóspedes devem ser bem-vindos. E sem dar muito spoiler aqui, vem muita coisa bizarra, só que legal porque cada um ali tem suas histórias e os próprios robôs eles não são tão robotizados assim, eles têm seus próprios pensamentos, parece que eles têm até sentimentos também, porque eles ficam aflitos por não aparecer ninguém durante 100 anos, ajudam um ao outro, sente de certa forma a perda de um robô amigo, e de fato tá sendo uma obra que não prometeu nada, mas tá entregando uma aventura fantasiosa muito boa. E ainda Shin Samurai Den Yaiba, que na verdade é meio que um remake ali do anime original lá dos anos 90, e só pra motivo de
Curiosidade mesmo, ele é do mesmo autor do Detetive Conan, sobre um jovem samurai que foi criado e está sendo treinado por seu pai em uma selva, enfrentando monstros e seres como uns macacão gigante, até o momento em que, sem querer, ele é enviado de volta para o Japão, para a cidade grande. O garoto acaba indo morar com um conhecido do seu pai, que tem uma filha, e aí tem toda uma comédia em volta deles, uma pitadinha daquele romance mega, hiper leve, quase imperceptível mesmo, mas já dá um toquezinho a mais. Ele encontra um outro samurai muito forte, que acaba se tornando seu maior rival, arruma treta em tudo que é lugar, porque, além de não ter modos, ele não sabe como as coisas funcionam na cidade, tanto em casa quanto na escola, e a partir daí a gente tem as suas várias aventuras. E mais um anime da lista que a gente também tem uma qualidade muito boa, principalmente nas partes de ação. Por mais que trabalhe muito com uma arte mais cômica e bobinha muitas vezes, as lutas e quando o negócio fica sério mesmo, o nível de detalhe que eles colocam ficou muito acima da média. Tanto que até a abertura por si só já é super bem animada e cheia de ação, que por sua vez tem aquele toque sobrenatural, de poderes também, tem armas lendárias, de vento, de raio, tem Oni, aura que emana de alguns seres e várias outras coisas. A história que não é tão densa assim mesmo, é só a gente vendo suas aventuras, travessuras e conquistas em meio a essas partes de ação e comédia. E só isso, pela maneira como é narrado, de maneira fluida e muito bonito, vale muito a pena, porque a gente se diverte muito com algo super básico. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado e deixem aí nos comentários quais animes que pra você foi os que mais surpreenderam nessa temporada. Não esquece de curtir o vídeo pra dar aquela mega força pro canal e se inscrever pra não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!